Olá a todos! Essa é a primeira aula da disciplina Planejamento Urbano e Plano Diretor. Nessa aula, vamos conversar um pouco sobre a urbanização e a propriedade de terra no Brasil. Temos como principal objetivo compreender como chegamos à situação atual dos municípios brasileiros, discutindo a manifestação da desigualdade social na cidade. Afinal, conhecer a origem de problemas que enfrentamos hoje é fundamental para que possamos combatê-los com mais sucesso. O vídeo que vocês vão assistir agora foi desenvolvido com base no artigo A Cidade para Poucos, Breve História da Propriedade Urbana no Brasil, de autoria de João Sete Whittaker Ferreira. Consulte o texto original no blog cidadesparaquem.org, na aba Textos Acadêmicos. Vamos lá? A Cidade para Poucos, Breve História da Propriedade Urbana no Brasil. Texto de autoria de João Sete Whittaker Ferreira, desenvolvido para o simpósio Interfaces das Representações Urbanas em Tempos de Globalização, em 2005, e disponível em www.cidadeparaquem.org, na aba Textos Acadêmicos. As grandes cidades brasileiras têm em média de 40% a 50% de sua população vivendo na informalidade urbana. Quando usamos o termo informalidade, nos referimos a situações em que existem inadequações físico-construtivas e ou ambientais, como nas favelas, cortiços e loteamentos clandestinos. São construções precárias, como terrenos em áreas de risco ou de preservação ambiental, área útil insuficiente para o número de moradores, ou entorno precário, com ausência de infraestrutura urbana, como coleta de esgoto, água tratada, energia elétrica, acessibilidade viária, etc. É isso mesmo, quase metade da população das nossas grandes cidades vive essa realidade. Então, não é exagero afirmar que a questão do acesso à propriedade de terra está no cerne dessa enorme desigualdade socioespacial. É por isso que, para entendermos a desigualdade que vemos no Brasil de hoje, precisamos voltar no tempo e entender como foi que a posse de terra passou a ser tão importante. Início do século XIX. O Brasil estava no auge da produção açucareira. Nessa época, o que representava a riqueza não era a posse de terra, porque todas as terras eram propriedade do Estado. A terra no Brasil era concedida pela coroa ou simplesmente ocupada por quem queria cultivar. Então, o que representava riqueza na época era a quantidade de escravos que um senhor de engenho tivesse. Afinal, quanto mais escravos, maior a capacidade produtiva daquele senhor de engenho e mais hectares de terra da coroa ele teria sobre seu domínio. Era o que chamávamos de sesmarias. Nessa época, a indústria da Inglaterra produzia muito. Era a nação hegemônica daquele período. A expansão comercial pós-revolução industrial fez com que os ingleses se interessassem por novos mercados em potencial. Quem poderia comprar os produtos ingleses? Os brasileiros, claro! Mas os brasileiros eram escravos e escravo não compra nada. Então, a Inglaterra passou a pressionar o Brasil para que o mercado consumidor aumentasse. Isso incluía o fim da mão de obra escrava e a implantação do assalariamento. A abolição da escravatura no Brasil não ocorreu apenas por razões humanitárias abolicionistas. Foi também para arranjar mercado para os industriais ingleses. Desde 1822, independência do Brasil, iniciou-se um projeto para permitir a colonização de pequenas propriedades rurais. A ideia da Lei de Terras, concebida na época, era vender as terras do Estado para oferecer propriedades àquelas pessoas que quisessem e tivessem capacidade de cultivá-las. Os imigrantes chegavam em grande número ao Brasil e conheciam técnicas agrícolas. Teoricamente, pelo texto da lei, eles teriam chances de prosperar, cultivando pequenas propriedades para sua subsistência. Porém, a Lei de Terras sofreu muita pressão e várias modificações até 1850.
Essa lei acabou consolidando de fato o latifúndio brasileiro, pois os antigos senhores de engenho correram cercar toda a terra que queriam que fosse deles. Os grandes proprietários rurais expulsaram os pequenos produtores e tomaram para si toda a terra possível, porque, sem escravos no Brasil, a propriedade de terra passou a representar a riqueza. Assim, a lei de terras acabou reforçando a relação de classes dominante e dominada. Os imigrantes e os escravos libertos tiveram que trabalhar por salários baixíssimos para os latifundiários. Era uma pseudo-escravidão, mesmo após a abolição. Já podemos perceber que no campo, a propriedade de terra tornou-se um elemento importante na definição das desigualdades sociais. Mas o que aconteceu nas cidades para que chegássemos à situação atual? Bom, desde a época de Brasil Colônia, quando surgiram, nossas cidades já tinham um caráter político-administrativo. O campo era a sede da produção, mas era na cidade que se dava o controle comercial. Por isso, mais e mais pessoas vieram para a cidade, inclusive aqueles ex-escravos e imigrantes que, sem conseguir prosperar no campo, buscavam melhorar de vida trabalhando como operários nas indústrias da cidade. Em um momento em que as exportações de café reforçavam a participação do Brasil no comércio internacional, as elites brasileiras não queriam que nossas cidades passassem uma imagem de atraso e desorganização. Essa ideia de deixar as cidades bonitas e atrativas aumentou ainda mais conforme nossa indústria se desenvolvia. Afinal, quem começou a produzir para vender para fora era a cidade e não mais o campo. A aparência da cidade começou a ser cada vez mais importante. E para deixar a cidade bonita e limpa, reformas começaram a acontecer. A legislação da época deixou o mercado imobiliário livre para agir. As elites escolhiam os terrenos mais atrativos. Todas as grandes intervenções urbanas promovidas pelo poder público nessa época foram destinadas a produzir melhorias para os bairros das classes dominantes. Assim, esses bairros se tornavam cada vez mais atrativos e mais caros. Os operários com baixa renda não conseguiam pagar por terrenos como esses, ou obedecer aos critérios que a lei exigia quanto à ventilação, ao afastamento das construções ou mesmo ao material construtivo que deveria ser usado. Esses critérios foram uma forma de obrigar a população mais pobre a morar longe do centro, pois as reformas de embelezamento incluíam eliminar lugares considerados infectos e sórdidos, como as residências coletivas onde viviam grupos de escravos libertos e operários. Sem a presença desse tipo de construção, diminuiu a presença das populações mais pobres nos pontos mais valorizados da cidade. Foram feitas grandes obras de organização e embelezamento dessas áreas. Não havia muito investimento nos bairros distantes para onde foram os operários. Eles se estabeleceram em áreas afastadas, perto da linha do trem ou à beira de rios, áreas consideradas de risco. Outras vezes, as próprias indústrias construíam com investimento privado os chamados bairros operários, conjuntos de residências para a moradia de seus trabalhadores, que compunham a classe média baixa da população urbana. Eram assalariados, ou seja, tinham alguma renda constante, ainda que pequena. Já para a classe extremamente pobre, sem renda ou com renda variável, sobrava a alternativa de morar em cortiços criados por investidores que gostavam desse tipo de prédio, que custava muito pouco para construir e dava um bom retorno financeiro através dos aluguéis que cobravam dos moradores. Se o lugar onde estavam os cortiços acabava se valorizando, esses cortiços eram demolidos e construídos em áreas cada vez mais distantes. A partir da década de 1930, a política do bem-estar social proposta pela Europa fez com que no Brasil surgisse um novo clima político, com o governo populista de Getúlio Vargas. O Estado, na era Vargas, manteve uma postura ambígua. A essência do populismo consistiu em reconhecer a questão social, mas dando a ela um tratamento paternalista e simbólico.
A massa trabalhadora, recebendo benesses como a instituição da Previdência, a promulgação da CLT e a fixação do salário mínimo, não sentiu a necessidade de se auto-organizar. A lei do inquilinato de Vargas surgiu com o discurso de resolver o problema do acesso à moradia. O preço dos aluguéis foi congelado. Os proprietários não podiam mais aumentar esse preço por alguns meses. A consequência direta, no entanto, foi uma restrição do número de imóveis para alugar, pois para os proprietários não valia mais a pena alugar seus imóveis, e sim vendê-los. Isso diminuiu a quantidade de imóveis para alugar, o que levou a população a ocupar áreas de forma irregular, inclusive áreas de proteção ambiental. Já na década de 1950, o paradigma econômico que Juscelino Kubitschek buscava era o da abertura do capital internacional. JK queria industrializar o Brasil a todo custo. A única maneira disso acontecer foi cobrando barato pelo produto da indústria brasileira. Afinal, éramos um país jovem, sem tradição industrial e que desde o começo operou com atraso tecnológico, pois utilizávamos equipamentos e estruturas consideradas obsoletas por outros países. Para conseguir cobrar pouco, era necessário pagar pouco aos operários. Era a chamada industrialização com baixos salários. Mais uma vez, o lucro ia só para a elite. A vida do povo ia ficando mais salgada. O êxodo rural continuava aumentando, já que no campo persistia o domínio dos latifundiários e o sufocamento das pequenas propriedades. Então, os operários não ousavam pedir por aumentos de salário. Instalou-se o medo, pois havia cada vez mais pessoas desempregadas e em situação de extrema pobreza. Em 1964, com o golpe militar, começou uma nova fase de intervenção estatal na habitação, criando o Banco Nacional de Habitação, o BNH. Contudo, mais do que promover políticas públicas de universalização do direito à habitação, o sistema de financiamento proposto pelo BNH levou ao enriquecimento das grandes empreiteiras. Eram conjuntos de casas muito distantes da cidade e sem serviços urbanos ou infraestrutura como transporte, saneamento ou atendimento educacional e de saúde. Além disso, os financiamentos para adquirir uma dessas casas representavam um custo relativamente alto. Famílias com renda inferior a 5 salários mínimos não conseguiam cumprir com os pagamentos. Havia muitas áreas vazias na cidade devido à especulação imobiliária praticada pelas elites. Sem conseguir morar nos conjuntos habitacionais, as classes extremamente pobres acabavam ocupando irregularmente outras áreas da cidade. Vazios urbanos em especulação ou áreas de proteção ambiental. Em 1963, foi feito o Seminário Nacional da Habitação. Como o Brasil estava no meio da ditadura militar, o movimento foi abafado. Mas foi um começo para que a população se organizasse e tomasse outras iniciativas exigindo seus direitos, especialmente a partir da década de 1970. Uma das primeiras vitórias nesse sentido foi a aprovação da Lei 6766, que trata do parcelamento do solo, aprovada em 1979. Antes dessa lei, se um investidor criava um loteamento em uma área ilegal e vendia os lotes com um contrato frio, quem era punido eram os moradores e não o loteador. Através dessa lei, lotear um terreno irregular virou crime. Em 1988, 130 mil eleitores pressionaram para a inclusão de alguns artigos na Constituição Federal. Nesses artigos surgiu a função social da propriedade. No entanto, foi apenas em 2001 que foram regulamentados todos os instrumentos para garantir o cumprimento da função social da propriedade no Brasil. O mais completo instrumento de controle da produção do espaço no Brasil demorou mais de 10 anos em tramitação até ser aprovado. O Estatuto da Cidade regulamentou formas importantes de planejar e gerir a cidade de forma participativa.
Dentre elas está a exigência do plano diretor para boa parte das cidades brasileiras. Esse plano precisa ter participação popular, sendo validado pela população durante sua composição. O problema é que, para aplicar o Estatuto da Cidade de forma satisfatória, é necessário ter muita vontade política, sendo que no Brasil o espaço sempre foi produzido através da segregação social. E agora? Como serão nossas próximas ações para combater a desigualdade social? Quando começaremos a efetivamente inverter esse processo? E aí, o que achou? Esse vídeo te mostrou alguma coisa sobre a qual você nunca havia pensado? Espero que tenha te ajudado a pensar sobre algum tema que você conhece bem, mas nunca tinha parado para analisar com tanto cuidado. Agora que você já assistiu ao vídeo, estude o material de apoio e faça a atividade. Até a próxima aula!